Paz do Senhor, irmãos. Eu não sei, eu gosto de fazer conta, mas eu não sei quantas mensagens eu já preguei nessa igreja. Mas eu confesso a vocês que essa mensagem aqui me trouxe muito temor. Talvez seja a mensagem que eu mais tenha relutado para falar. E eu, durante essa semana, eu busquei muito a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer falar comigo e com a igreja? E Deus conhece a cada um de nós. E Ele sabe como dar para você a certeza daquilo que Ele quer que você faça. Então, hoje de manhã, eu vim assistir o culto de manhã, que o pastor Getúlio pregou, uma mensagem muito poderosa também. E na hora que eu estava entrando na igreja, eu vi um casal que estava sentado ali, e Deus falou comigo assim, a Vilma vai falar com você aquilo que você está precisando. E eu fiquei o culto inteiro ansioso para ouvir de Deus o que Deus ia falar comigo. E na hora que acabou o culto, eu fui cumprimentá-los com a intenção de falar com a Vilma, e ela estava conversando com uma pessoa, então eu não pude cumprimentá-la. Aí, um pouco frustrado, ansioso, vocês devem ter percebido que eu sou um sujeito ansioso, né? Eu estava tão ansioso para falar que eu vim aqui, fiquei o tempo todo aqui do lado dela para ver se ela entendia, que não era para dar muito aviso. Mas ela não entendeu. E aí eu fui lá fora e fui tomar um café lá no Espaço Gourmet. De repente a Vilma chegou, estava na fila e ela me deu um abraço. E eu vi que aquele abraço não era um abraço retórico, assim, olha como vai, né? Ela me abraçou e falou assim, ó, Deus, cochichou assim, bem baixinho, Deus está falando com você isso, pá, como diz o meu amigo Márcio, pá, e falou, olha, essa semana ele vai te dar uma resposta. Então, eu com ousadia vou falar essa palavra. E o título dela é Rebeldia. E é por isso que me assustou. Porque quando você fala com um público que é majoritariamente crente, a palavra rebeldia, ela tem uma conotação muito dura para o crente, para o cristão, de modo geral. Mas eu, estatisticamente, vejo que de 12 espias que foram mandados, 10 foram rebeldes. Então, no ponto de vista percentual, talvez a rebeldia seja uma coisa que esteja no coração do povo cristão, e não daquele que é incrédulo. Porque a raiz da palavra rebeldia, que vem de desobediência, de insubordinação, ela só acontece quando você põe em dúvida o caráter de Deus que não mente. Um dia eu preguei uma mensagem sobre fé, e a fé, essa fé que nós estamos referindo, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, a fé verdadeira, ela é baseada na promessa. A base da fé que nós estamos falando é na promessa da palavra de Deus. E dentre N passagens bíblicas no manual de operação que a gente conhece, que é a Bíblia, existem vários relatos que você pode trazer desses relatos para a sua vida particular, para a vida de uma nação, para a vida de uma igreja, para a vida de uma família. São exemplos que Deus registra na palavra para que você aprenda como é que funciona o reino dos céus. Um deles que eu posso, a primeira vez que eu li dessa forma, eu tive, muito recentemente, eu tive entendimento, ou parte do entendimento daquilo que Deus quer falar, que é a história da saída do povo do Egito até eles chegarem à terra prometida. Então, eu quero dar uma palavra profética para você hoje, porque eu creio que essa palavra que Deus me deu, que Ele deu para mim e deu para você,
você hoje, deixa que o Espírito Santo de Deus vá trazendo à tona aquilo que Ele tem para mim e para você, porque ao final desse culto hoje, ao final dessa palavra, Deus vai dar uma palavra profética para cada um de vocês, específica. Então, ela valeu para mim hoje como um sinal que Deus falou, olha, eu quero que você saiba que essa semana eu vou te dar um sinal. Essa semana eu vou responder para você uma coisa que você está buscando. Então, mas esse relato, eu estou abrindo aqui a Bíblia, não pus aí para vocês, mas não precisa nem projetar, eu vou ler aqui no capítulo 4 do livro de Êxodo, eu vou ler nessa tradução aqui que diz assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares do Egito, atenta, ou seja, presta atenção que faças diante do faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na sua mão. Ponto e vírgula. E ele continua, mas, e essa conjunção eu poderia traduzir do original, em vez de mais, seria para, por isso, eu endurecerei o seu coração, o coração do faraó, para que não deixe ir o povo. A primeira vez que eu li isso aqui, eu me deixou um pouco confuso. Porque se Deus atentou à oração, ao clamor do povo, e ele disse isso em outras ocasiões, se Deus prestou atenção naquilo que eles estavam clamando, se Deus sabia que ele precisava tirar o povo dali, e ele antes, preparando de quem é que iria fazer isso, ele pegou exatamente um que estava debaixo de um decreto de morte, que era aquilo que Faraó fez, mandou matar todos os filhos, homens, para que aquele povo não crescesse mais. Mas Moisés foi escolhido por Deus lá antes de acontecer isso tudo, para que ele fosse criado, durante 40 anos ele foi criado pelo o poder mais poderoso que tinha na época. Ele aprendeu tudo aquilo que tinha, se formou na universidade mais importante do mundo naquela época. Então Deus chamou Moisés, que depois de 40 anos preparado, foi para o deserto para ficar cuidando simplesmente de nada. Para depois chamá-lo e falar, agora quando você voltar para o Egito, presta atenção, para que faça diante do faraó as maravilhas que eu tenho posto na sua mão, ou na tua mão. Então aqui tinha uma informação que a gente às vezes passa batido. Ele já avisou, Moisés, eu vou tirar o povo daqui, mas vai ser com maravilha, vai ser com bênção, vai ser com milagres. Tem uma razão de eu endurecer o coração de faraó. Por isso, mas endurecerei o seu coração do faraó para que deixe o meu povo ir. Sabe, eu vou repetir aqui uma frase que eu escrevi aqui à mão. A palavra de promessa é a base para a nossa fé. Então, eu preguei uma mensagem sobre fé, vou falar hoje sobre rebeldia, que a rebeldia está debaixo dela pelo menos mais dois conceitos. A da incredulidade e a da idolatria. Porque no momento que Adão e Eva, e eu quero usar de novo a palavra que o pastor Getúlio falou hoje de manhã, no momento que o diabo chegou em Eva, e depois Eva convenceu Adão também, o que ele pôs em dúvida ali? Ele pôs em dúvida exatamente o caráter de Deus. Quando Deus disse, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. No momento que Eva comeu daquilo, ela estava pulando num abismo. Literalmente, ela estava pulando num abismo. Ela estava arriscando a morrer, porque esta é a palavra de Deus. Mas ela creu muito mais na mentira de Satanás, na sugestão de Satanás. Meu ponto aqui, falou? E eu gosto desse ponto, viu? Essa é a maneira que muitas vezes nós cristãos,
encaramos as coisas que Deus tem dado. Se você tem aqui hoje, então, joga no início, eu vou falar, porque o Espírito Santo vai mostrar isso para você, ao longo dessa palavra. Se você tem uma palavra específica, uma promessa específica de Deus para você, seja em qualquer área da sua vida, seja na área de relacionamento, seja na área de doença, seja na área de dinheiro, de negócio. Se você ainda não recebeu essa palavra, o cumprimento dessa palavra, tem duas formas de você enxergar isso. Uma é a forma que os 10 espias enxergaram, ou que Eva enxergou. E a outra é a forma que Josué e Caleb enxergaram. Eu não consigo entender como é que Deus vai fazer cumprir essa promessa que aos meus olhos estão impossíveis. Mas eu sei que Ele é poderoso e eu sei que Ele não é mentiroso. É essa palavra profética que Deus está dando para mim e para você no dia de hoje. Como que você vai enxergar as palavras proféticas? Aí você vai falar assim, não, mas eu sou jovem ainda, e ainda não tive nenhuma palavra profética específica para mim, como Deus, por exemplo, deu para Abraão. Deus escolheu Abraão, tirou ele lá de Ur, dos caldeus, porque era um lugar muito conturbado, um lugar cheio de idolatria, e ele tirou ele de lá, vou te levar para um lugar que você nem sabe ainda onde é. E Abraão foi, com 75 anos de idade, um homem já estabelecido, cheio de poder, de dinheiro, ele já tinha tudo. Ele só não tinha aquilo que mais trazia problema para ele, que era a falta de um filho que desse descendência para ele. Naquela cultura daquela época, a falta de um filho era como se fosse uma maldição. Então, tudo que ele tinha não servia nada, a não ser ele ter um filho. E Abraão foi, assim como eu falei da história do Egito, que tem uma história que pode ser mostrado para cada um de nós como um exemplo da nossa vida, em que Deus didaticamente começou a falar, eu vou endurecer o coração do faraó. Deus deu uma palavra profética para Abraão, mudou o nome dele, de pai de criança, para pai de uma multidão de nações, um homem que se apresentava, como é que se chama? Abraão, que é pai de nações, pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum. Aquilo era uma humilhação. Sabe, irmãos, muitas palavras proféticas que eu e você recebemos especificamente, promessas de Deus que ainda não se cumpriram, elas passam a ser maldição quando ela demora. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que a promessa adiada adoece o coração do homem. Tenho certeza que existe aqui hoje muitas pessoas que estão nessa situação. E Deus está dando uma palavra profética para mim e para você, que Ele vai cumprir. Porque Ele tem caráter, Ele não é mentiroso. Ele é poderoso para fazer aquilo que você nem pode imaginar como acontece. Deus mandou que, quando eles chegaram, eles andaram. Eu não consegui contar ainda exatamente quantos dias eles andaram depois que eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ali, próximo da terra prometida. No momento que eles chegaram ali, Deus começou a prová-los de outra forma, porque até chegar ali eles tinham sido provados e tinham experimentado desse poder milagroso que Ele prometeu ali no capítulo 4, 21 de Êxodo, como nós lemos. Eu vou fazer essa promessa, o cumprimento disso, mas de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque Ele tinha que mostrar para o faraó e para todo o povo do Egito que Ele era o único Deus, mas também tinha que ensinar para os seus filhos que Ele escolheu, que Ele também era muito poderoso. E muitas vezes eu e você estamos passando por situações desse tipo que nós não conseguimos compreender por quê. Quem tem a mania de controlar as coisas como eu tinha até bem pouco tempo, eu digo que eu tinha, porque um dia eu preguei uma mensagem, aquele foi um divisor de água na minha vida, que era a síndrome ou abstinência do controle, que é um vício. Você foi ensinado a controlar as coisas. O próprio André hoje deu aqui o seu testemunho. Nós vamos controlando as coisas, nós vamos fazendo força para controlar as coisas.
Mas nada disso serve no processo didático de Deus. Então, quando ele chamou Moisés e falou assim, lá no versículo 1 do capítulo 13 de Números, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais eu enviareis um homem, segundo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Deus não escolheu qualquer um aleatoriamente. Ele pegou os principais, os príncipes daquele povo, um de cada tribo, das 12 tribos, e mandou que eles fossem. Portanto, aqui já há um primeiro sinal que eu e você temos que entender, irmãos. Qual que é a identidade que eu e você temos em Cristo Jesus? Quando Deus escolheu esse povo, eles tinham mérito? Não. Assim, quando Deus escolheu a mim e a você para passar a eternidade com Ele, você tem algum mérito nisso? Não. Mas a partir do momento que você declarou com a sua boca e creu com o coração e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nesse momento em diante, você é filho. E o filho com todos os direitos de herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo, de tudo aquilo que Deus tem. Então, a partir do momento que o cristão perde essa identidade, perde essa referência de que ele, como filho, ele é diferente dos outros, ele é maior que os outros, não por ele, mas por causa do pai que o adotou, aí que começa a complicar a vida do cristão. Então, Deus, quando mandou Moisés lá, você acha que Deus não sabia que aquilo tudo já estava pronto e preparado? Deus sabia. Deus só queria que as pessoas pudessem compreender isso. Versículo 17 do mesmo capítulo 13 de Números, ele continua: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. No versículo 25 ele continua: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Essa é a promessa que Deus tinha dado. Vou te mandar para uma terra que mana leite e mel. Só que esse versículo 17 em diante do capítulo 13 que nós lemos, ele fala sobre montanhas, sobre o povo que habita nela, sobre o forte, se ele é forte, é fraco, qual que é a terra que nele habita, se tem cidades, se já estão fortificadas, se tem... E eles chegaram nisso, essa é a promessa que Deus diz. Mas aí tem assim no versículo 28, o povo, porém, uma outra conjunção, porém, quer dizer, muda de lado. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Se você for ler todo o contexto, você vai ver o seguinte: esses 10 espias, ao invés de enxergarem como Caleb e Josué, eles enxergaram o lado que eles estavam vendo, mas interpretaram errado. Se houve uma promessa de Deus de levá-los a uma terra que mana leite e mel, que tinha vantagem de ter montanha, tinha vale, tinha lugares férteis, tinha lugar que dava comida, tinha cidade já fortificada, tinha gigantes. Caleb e Josué enxergaram que já estava tudo pronto, conforme prometido. Tinha uma mão de obra qualificada, porque eram gigantes. Tinha terras férteis, já estavam produzindo. Você lembra que eles trouxeram um cacho enorme em 2 homens de cacho de uva? Estava tudo pronto, exatamente como Deus falou. Mas sabe o que faltava para eles? Vontade e temor para conquistar aquilo. Eles estavam com medo.
Eles desconfiaram da palavra de Deus, assim como Eva e Adão fizeram isso lá no início. Eles não creram na palavra de Deus e não creram no poder de Deus, no caráter de Deus. Caleb e Josué confiaram na palavra de Deus. E quando eles falam lá no versículo 31 do capítulo 13, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Quem disse isso? Eles mesmos disseram. Por que eles chegaram a essa conclusão? Eles andaram 40 dias no meio deles. Se aqueles homens fossem agressivos a ponto de matá-los, como eles disseram aqui, na continuidade, no versículo 32, e diante dos filhos de Israel, eles infamaram, quer dizer, criaram uma fama à terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Até aí está tudo bem, mas aí ele fala assim, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, em 40 dias que eles ficaram ali, e obviamente aquelas 12 pessoas estavam ali, quem são essas pessoas? Alguém deve ter percebido, tem uns espias aí. Se aqueles homens gigantes, se aqueles homens eram maus desse jeito, como que eles voltaram os 12? Já teriam sido mortos lá. O medo, irmãos, o medo é pecado. A palavra de Deus diz isso. Que aquele que tem medo é porque ele não confia no caráter, na palavra de Deus, no poder de Deus. Ele cega e traz a incredulidade. Esses três conceitos que eu quero deixar registrado para mim e para você. A rebeldia, ela junto com a idolatria e junto com a incredulidade, elas andam juntas, elas são amigas, são irmãs, são primas. A definição de dicionário de rebeldia é que quem não se submete, não acata a ordem, a regra ou disciplina, é insubordinado, é desobediente. Esses 10 espias, eles foram rebeldes de confiar que a palavra de Deus, que tem caráter, era verdadeira. De confiar que aquilo tudo que Deus já preparou antecipadamente para eles, era pronta para eles conquistarem. Sabe, não é à toa que o nome, a Bíblia tem uma opção de coisa desse tipo, eu já vou deixar esse spoiler aqui para vocês. O nome Caleb tem o significado de atacar. E o nome Josué tem o significado de salvação. Aqueles 10 não enxergaram que eles tinham tudo para conquistar, atacando a bênção. Deus tem falado comigo e com você, irmãos, que Ele já disponibilizou para mim e para você a bênção. A promessa que Deus deu para mim e para você, ela não foi cumprida ainda, porque tem um processo de santificação, de entendimento, de conhecimento na profundidade do Senhor, que muitas vezes nós deixamos passar batido isso. Sabe, eu descobri também nessa semana que me deixou apavorado isso. Eu não vou nem perder tempo de ler isso aqui, porque eu quero que vocês meditem durante essa semana nessa palavra. Capítulo 32 do livro de Deuteronômio. É a palavra mais dura que eu encontrei na Bíblia sobre a incredulidade, sobre a rebeldia. A maneira que Deus falou, e eu separei só 3 versículos aqui muito rápido, desse trecho que começa no capítulo 32, versículo 1, vai até o 47. O versículo 5 do capítulo 32 de Deuteronômio diz assim, procederam corruptamente contra ele, já não são os seus filhos, e sim as suas manchas. É geração perversa e deformada. Deus falando dos seus filhos que ele escolheu. Chamou-os de mancha, mácula. São a geração perversa e deformada. Essa palavra poderia ser traduzida por aleijado. A rebeldia e a incredulidade deforma
a sua maneira de ser. Quando Deus falou assim, vamos fazê-los a nossa imagem, segundo a nossa imagem e semelhança, quando você deixa de ser semelhante a Deus, você passa a ser deformado. Qual que é a imagem que Deus quer que eu e você, Alessandro, tenham? De ser igual a Deus. Das pessoas olharem para mim, para você e falar assim, esse daí é diferente. A sutileza que Satanás tem feito na igreja é trazer para dentro da igreja aquilo que o mundo é. O mundo já está, desde que você nasceu, você já está no seu lugar. Qual que é o seu lugar quando você nasceu? O inferno. Eu vi uma mensagem essa semana retrasada, do pastor Paulo Borges, que é um cabeção que muitas vezes ele me confunde. Que ele falou assim, que o inferno é o lugar que nós todos estamos. E a igreja foi definida para meter o pé na porta de Satanás, na porta do inferno. E onde tem uma porta é para você entrar e sair. Então, onde que o crente tem que estar no mundo de hoje? É dentro do inferno, para arrancar de lá tudo aquilo. Essa palavra eu gostei demais. Porque essa é a verdade. Nós estamos fugindo do inferno, quando na verdade o lugar que eu e você temos que estar, enquanto estivermos nessa terra, é entrar no inferno para arrancar de lá. Porque não tem nenhum poder que possa arrancar de nós o poder que está dentro de nós em Jesus Cristo. Então a igreja, enquanto ela fica enredada dentro dessas quatro paredes, que é um lugar muito confortável. Porque enquanto a igreja não tem perseguição, ela fica dentro do seu quartinho. Na hora que ela é perseguida, ela vai para o inferno, para arrancar de lá as pessoas. E olha, irmãos, o inferno não foi criado por Satanás, não. O inferno foi criado por Deus. Apocalipse 20 diz assim, no versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você acha que se Satanás soubesse que ia passar eternamente sendo atormentado junto com a besta, que é o próprio anticristo, e junto com o falso profeta, e junto com todos aqueles que se rebelaram contra Deus, ele ia criar aquilo? Não. Por isso que eu falei para você ler com calma o que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 32, do versículo 1 a 47. Eu quero ler mais duas passagens aqui que eu pulei desse trecho, para que você compreenda isso que eu quero dizer. Deuteronômio 32, 19 diz assim, viu isto o Senhor e os desprezou. Essa palavra no hebraico é causar menosprezo, abominar. Você já parou para pensar se você soubesse que Deus te desprezou? Para onde você vai? Por causa do quê? Por causa da provocação dos seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto e verei qual será o seu fim. Porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A falta de fidelidade na palavra de Deus, no caráter de Deus, que Ele não é mentiroso, que Ele é poderoso, traz a rebeldia. Versículo 22, é o último trecho que eu separei aqui. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Mas aí também no mesmo capítulo 32 do livro de Deuteronômio, Deus que é misericordioso e amoroso, e Ele está falando com o povo dele, Ele deixou uma esperança. Versículo 46 de Deuteronômio, ele diz assim, e esta é a palavra que eu quero que eu e você possamos meditar essa semana. Disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenei a vossos filhos que cuide de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é para vós outra coisa,
ou coisa vã. Antes é a vossa vida. Vou repetir, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida. A palavra de Deus consta nela e é a palavra que nos dá vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Irmãos, todas as promessas que Deus já deu para mim e para você. E como eu disse, se você é jovem ainda e não tem ainda uma palavra específica, uma promessa específica, irmãos, pega a sua palavra lá, eu nunca contei isso, mas já falaram isso, que tem mais de 8.000 promessas. A palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigar o pão, falando sobre dinheiro, sobre comida, sobre sustento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você se converteu e está orando pela sua família, para ela se converter, você pode até morrer e não ver, mas Deus vai cumprir a sua palavra. Porque enquanto você declarar com a sua boca e crer com o seu coração, não é somente para a salvação eterna, mas é para tudo aquilo que você crê na palavra. Se a palavra diz, eu creio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 23:1. Projeto 23:1 do livro de Salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, lá no capítulo 91 de Salmo, aquele livro que fica aberto no meio da Bíblia, assim, na sua casa. Não é só para você deixar ele aberto, não, porque ele amarela a folha. É para você folhear e comer dessa palavra. Quando Pedro andou sobre o mar, que foi a única pessoa registrada na palavra, pode ter acontecido outro que a gente não saiba, mas Pedro andou sobre o mar naquela situação porque ele creu na palavra. Os outros 11 que ficaram no barco ficaram olhando. Muito de nós está olhando para ver o que acontece. E você só vai experimentar a experiência que Pedro teve de andar sobre um fluido, se você confiar na palavra do Senhor. A consequência da atitude de fé, irmãos, na promessa e no poder de Deus é esta. É você experimentar coisas sobrenaturais. Por isso que Deus, quando falou com Moisés, falou assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas o motivo que eu estou fazendo isso é para que ele veja as maravilhas que eu vou fazer. E que vocês aprendam também as maravilhas que eu, como Deus, escolhi vocês. Satanás, a palavra original em grego é adversário. Qual é a função de Satanás? Ele tem um objetivo: matar, roubar e destruir. E qual que é a função dele então com isso? É tentar impedir o cumprimento das promessas de Deus na minha e na sua vida. Essa é a função dele. Então não adianta você... Vamos fazer um acordo? Nesses filmes hoje que tem de séries aí de Netflix, tem uma série que às vezes tem uma que chama Blacklist, que é um negócio diabólico aquilo. Uma coisa diabólica. Ela te prende a atenção, mas porque você fica torcendo para o inimigo. É um troço impressionante, o cara é um bandido. E você fica torcendo para ele. Essa é a sutileza que Satanás faz para dentro da igreja. Ele está trazendo para dentro da igreja aquilo que ele é. É tirar você da visão da promessa de Deus. Eu quero fazer um ato profético aqui hoje, que Deus me mandou fazer. Porque no início eu falei que a nossa palavra, a palavra de promessa que Deus deu para mim e para você, é a base para a nossa fé. Porque você pode ter fé no avião, quando você entra nele, que ele não vai cair. Você pode ter fé de entrar dentro de um carro e andar a 200 por hora e ele não acontecer nada. Você pode ter uma opção de fé que não tem nada a ver com essa fé que nós estamos falando. Nós estamos falando de você crer na palavra que está aqui. Quando Jesus, passando num dia, eu vi uma figueira, que era uma figueira mentirosa. Porque, não sei se você sabe disso, aquele que não é de agricultura, a figueira é uma planta esquisita, que ela não está em flor. Ela tem uns galhos secos, assim, sem flor e sem folha. Quando você vira uma figueira com folha,
é porque na sequência ela vai dar fruto. Então Jesus passou ali sabendo que aquele não era a época de dar fruto. Ele olhou uma figueira que estava com folha numa hora que não era para ter folha. Então ela estava fazendo uma propaganda enganosa do que ela era. E tem muito crente que está numa época que ele não vai dar fruto nenhum, mas ele está orbitando com as folhas. Está cheio de gente dentro da igreja fingindo que ele vai dar fruto e não dá. Então Jesus olhou para aquilo e falou, não para Deus, mas ele falou para a figueira. Ele falou assim, seca. Nunca mais você vai dar fruto. Você está mentindo para mim. E no dia seguinte, quando eles voltaram, eles viram ela seca até a raiz. E aí ele falou e deu um ensinamento. Aquilo tudo era didático. Jesus estava ensinando a eles, assim como está ensinando a mim e a você. Ele falou, se você disser para um monte para ele sair, ele vai sair. Mas você sabe como é que você vai conseguir isso? Se você não duvidar no seu coração. Então, esse ato profético que eu quero fazer hoje, eu fiz em cima de uma palavra que tem sido uma palavra viva para mim. E eu vou parafrasear isso através de uma oração. Está lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, que eu particularmente já conheço ele de cor, mas eu vou ler com toda atenção essa tradução aqui, para que você deixe que o Espírito fale com você, porque o Espírito Santo de Deus vai pedir para que eu e você substituamos o nome Abraão por Caio, por Malu, por Ricardo, por Raquel. Você vai, quando fizer essa oração profética, porque a palavra de Deus diz, se você crê, e o que você vai declarar, você vai obter. Jesus falou isso para aquela figueira. Está seca, você não vai produzir mais. Então, a promessa que Deus trouxe para você, que você experimentou, você ainda não recebeu, mas você creu com o coração. Quando você declarar com a sua boca, o inferno ele vai ter que arrancar todos os obstáculos que tiver e ele vai ser cumprido. Se você crê nisso, você pode obter ainda essa semana. Como eu vou obter essa semana o que Deus me prometeu. Está lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz assim, Abraão, e aí você pode dizer, Caio, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, quando trocou o nome dele para Abraão, de Abrão para Abraão, com H no meio, ele experimentou, antes de acontecer, a sensação de ter atendido aquilo que ele buscou durante toda a vida dele. Quando ele chegou em casa, com perto de 100 anos, e olhou para aquela mulher que tinha 90 anos, e era estéril, ele creu que ele poderia, dormindo com ela, ter um filho. Ela ter um filho. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo comprometido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Sabe, no dia 25 de fevereiro, que Deus falou comigo de 2012 sobre essa passagem, eu guardo essas datas, irmãos. Quando Deus falou isso comigo, sabe qual foi a revelação que Deus aqui deu para mim? É que Abraão, apesar dele estar demorando a passagem dele, no caso específico, como quanto mais tempo, mais maravilhoso seria, ele caiu a ficha, falou, puxa vida, que coisa tremenda, vamos torcer para demorar mais, porque quanto mais demorar, mais milagroso vai ser eu ter um filho. Você percebe que isso muitas vezes é didático. Deus falou isso com o povo, eu vou endurecer o coração de Faraó, que representava Satanás.
Eu vou deixar que Satanás faça a vida dele. Como pregou hoje o pastor Getúlio, muitas vezes o sofrimento que nós temos, você não sabe bem a origem, você não sabe discernir, porque às vezes ele vem de todos os lados. Porque está dentro de um plano que Deus tem para mim e para você, irmãos. É um negócio didático que Deus quer ensinar para mim e para você, porque eu e você vamos passar a eternidade com Ele. Então aqui no versículo 20 ele diz, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele quanto mais tempo passava, mais milagroso ficava, mais fortalecia a fé dele. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi também imputado para a justiça. Essa palavra imputado aqui no original grego tem o sentido de computado, conferido. Computador é cálculo. Conferido, calculado, me dando aquilo que é devido para mim. Quando você crê confiadamente na palavra e no poder de Deus e declara com a sua boca, com fé, você na região celestial, você cria uma confusão generalizada no arraial do inimigo. Porque ele perde. Essa é a consequência. Então eu quero pedir agora que eu tinha mandado aqui, eu mandei uma oração profética adaptando isso. E eu vou pedir que você se levante e você vai repetir comigo essa oração com este conceito que eu estou falando, crendo no coração. Se você tem uma palavra profética que ainda não foi cumprida na sua vida, o Espírito Santo de Deus trouxe à tona a lembrança do que é que significa isso, essa palavra, de que foi a promessa que Deus deu para você, você vai dizer isso aqui. Então repete comigo aqui, eu Caio, eu falo o seu nome, esperando contra a esperança, creio que Deus pode cumprir a sua promessa, e sem enfraquecer na fé, embora o que vemos mostra a impossibilidade de cumprimento, eu não duvido, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé me fortaleço, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que me prometeu. Pelo que isso me foi também imputado para a justiça. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Senhor, essa palavra que o Senhor ouviu de cada um de nós. Cada um de nós está aqui proferindo com a nossa boca e crendo com o coração. Que cada uma dessas promessas que o Senhor nos deu, eu creio que o Senhor vai nos dar. Que o Senhor vai cumprir. No tempo do Senhor. Pode não ser essa semana. Como Deus me prometeu uma dessas palavras para esta semana. Mas pode ser outras. Que eu creio. Que o Senhor está demorando para me dar. Porque o Senhor está me ensinando, a me moldando. A ser segundo a semelhança do Senhor. Segundo a imagem de Deus. Eu creio, Pai. Eu creio na sua palavra. Eu creio no seu poder. Eu creio no seu amor. Eu creio na sua misericórdia. E eu estou falando isso aqui, junto comigo, todos esses que estão aqui proferindo essa palavra, estão concordando com isso. Amém? Essa palavra amém, assim seja. Nós todos, quando proferimos essa palavra amém, né, que nós estamos declarando na região celestial, que nós concordamos com isso. Pai, eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo porque nós queremos ser exatamente como Caleb e como Josué. Nós estamos atacando a nossa salvação. O Senhor já trouxe para nós, tudo já está pronto, as cidades estão fortificadas, a mão de obra gigante, ela é uma mão de obra qualificada que vai servir para mim, porque a palavra de Deus diz que nós estamos comendo como pão
Nós vamos aproveitar daquilo que o Senhor já tem disponibilizado para cada um de nós. Nós não precisamos fazer nada, porque já está tudo construído. E eu te louvo por isso, Pai. E eu te agradeço por cada uma dessas lições que o Senhor tem nos ensinado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, profundo amor de Deus, e que as consolações, ou a comunhão do Espírito Santo de Deus que habita em nós, esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz. Deus abençoe, irmãos.